Eu peço que você abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. O tema da mensagem desta manhã é Deus continua procurando. Deus continua procurando. Quantos no mundo gostariam de ouvir essa palavra e não podem? Nós podemos. Encontraram? Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Vou ler o texto sagrado, tá? Diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vamos orar para que Deus nos faça compreender as coisas profundas que Ele nos revela. Oremos ao nosso Deus agora. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita bondade e misericórdia, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus soberano, Deus que detém o controle de todas as coisas, Deus cuja vida nós temos guardado em tuas mãos, santas e poderosas. E aqui nos reunimos para ouvir a tua voz, para receber o alimento da alma, que é a tua palavra, a palavra pregada sem misticismo, sem demonismo, sem doutrinas de homens, mas a palavra pura como saiu dos teus lábios. E que o teu Espírito nos faça compreender o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor está nos ensinando nessa manhã, para nos fortalecer, para nos capacitar a fazermos aquilo que é da tua santa vontade. Eu te peço, Senhor, usa-me como teu servo, como teu pastor, dá-me capacidade para explanar a tua palavra com verdade, para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e dê uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, amados, minhas irmãs em Cristo. Nesse tempo aqui que Deus falou através do profeta Ezequiel, o povo de Israel estava completamente mergulhado no pecado. Foi um momento difícil para o povo. E Deus procurou, naquele momento, entre os reis, entre os príncipes, um homem, uma mulher que pudesse tapar as brechas, mas não encontrou. As brechas que foram abertas pelos inimigos nas muralhas que protegiam a cidade. Não encontrou nenhum homem, nenhuma mulher que tivesse a capacidade de tapar as brechas, de fazer aquilo que era necessário ser feito. Deus, então, procura um homem, uma mulher, entre os sacerdotes, não acha. O Senhor, então, vai procurar entre os profetas, também não acha. Por que isso? Os sacerdotes eram aquelas pessoas que representavam o povo perante Deus. Os profetas representavam Deus diante do povo. Só que, procurando entre os profetas, também não achou. Por quê? A Bíblia diz que os profetas eram mentirosos. Estava cheio de profetas falsos, falsos profetas, como acontece também nos dias de hoje. Foi então que Deus viu que nem entre o povo, nem entre os sacerdotes, nem entre os profetas, ele podia achar alguém confiável. Deus, vendo a situação triste daquele momento, fala com Ezequiel e diz: eu busquei entre esse povo um homem, uma mulher que tapasse as brechas, que me auxiliasse, que fizesse junto comigo o trabalho que tem que ser feito, mas a ninguém achei. Dá para você imaginar o que representou isso para Deus? Não achou ninguém. É uma tragédia, meus irmãos, quando no meio do povo de Deus se acha o pecado, a corrupção. É uma tragédia porque chega ao ponto de Deus não achar ninguém para interceder, para conduzir o povo de volta à obediência, de volta aos caminhos santos. Deus procurou por tudo quanto era lado, não achou ninguém, porque o pecado reinava, a desobediência reinava. A igreja moderna está seguindo o mesmo caminho daquele povo de Judá.
Hoje, a igreja segue o mesmo caminho. Tudo que é paganismo, tudo que é misticismo, tudo que é idolatria, está destruindo a igreja. Essa é uma verdade nua e crua. A diferença é que naquele tempo, no tempo de Ezequiel, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. O Espírito vinha sobre eles no momento que Deus necessitava falar, mas eles não habitavam dentro deles. Nós temos hoje o Espírito Santo dentro de nós. Diga graças a Deus por isso. Quando Golias desafiou o povo de Israel, você lembra que Golias disse assim: me dê um homem para lutar comigo. Quer dizer que ele não estava desafiando uma nação, ele estava querendo um homem. Dê um homem, escolha um de vocês, escolha um soldado, escolha um guerreiro, escolha qualquer pessoa para vir lutar comigo. Se eu vencer, vocês serão meus escravos. Se esse homem vencer, nós seremos escravos de vocês. O maior pregador de todos os tempos, chamado Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, já dizia no seu tempo: o mundo não viu ainda o que Deus é capaz de fazer através de um homem que se entrega a ele sem reserva. Deus quer que você se entregue a ele sem reserva. Quando Charles Spurgeon dizia essa verdade num dos seus cultos em Londres, levantou-se um jovem, se dirigiu a Spurgeon e disse: eu quero me oferecer para ser este homem. Um jovem gordinho, roupas surradas, demonstrando uma pessoa da maior simplicidade possível, e muita gente riu, muita gente debochou, muita gente achou estranho aquilo. Eu me apresento diante do Senhor, Spurgeon, para ser esse homem, eu quero ser esse homem. Você sabe o que aconteceu? Esse rapaz, que muitos debocharam, muitos fizeram pouco caso, pela sua aparência, pela sua simplicidade, começou a fazer a obra de Deus e sozinho ele alcançou mais de 1 milhão de pessoas para Jesus. Mais de 1 milhão de pessoas. Eu fico pensando aqui comigo. Quando o Brasil tinha os melhores jogadores de futebol do planeta, os estádios, que naquela época eram maiores, Maracanã, por exemplo, comportava 200 mil pessoas, hoje comporta 65, 70. Então, os estádios, naquele tempo, viviam superlotados. Em época de Copa do Mundo, era uma verdadeira loucura. Você lembra que dia que a seleção brasileira jogava, fechava-se o comércio, as indústrias cerravam as portas, toda a nação se colocava diante da TV para assistir um jogo de futebol. Quando a Copa do Mundo foi disputada lá no Oriente, os jogos foram transmitidos aqui para o nosso país às 3h da madrugada. O Brasil passava a noite inteira acordado para assistir a seleção brasileira jogar. Agora imagine você, se 11 homens correndo atrás de uma bola é capaz de parar uma nação, imagine o que uma igreja correndo atrás da verdade de Deus, vivendo a plenitude de Deus, vivendo a obediência de Deus, não é capaz de fazer. Se 11 homens correndo atrás de uma bola param uma nação, o que é que um povo cheio da unção de Deus, cheio da verdade sagrada, sem fingimento, sem hipocrisia, não é capaz de fazer? Então, Deus está procurando homens e mulheres para fazer a sua obra, para proclamar o seu reino, para anunciar a sua verdade. Mas que tipo de homem, que tipo de mulher Deus procura? Esse é o X da questão. Será que Deus está procurando um homem, uma mulher que seja bonito, um galã, de uma aparência maravilhosa, bem cuidado, bem tratado? Será que é esse tipo de homem e de mulher que Deus está procurando? Não. Primeiro que Deus não é diretor de novelas. Quem procura pessoas pela aparência bonita para impressionar no vídeo são os diretores de novela. Será que Deus está procurando um homem musculoso, que faz academia, barriga tanquinho, né, que chama, os bíceps, aquela coisa maravilhosa? Certamente que não. Deus não é dono de uma rede de academias.
a procurar pessoas assim para fazer propaganda. O homem que Deus procura, a mulher que Deus procura, tem que ser uma pessoa totalmente arrependida dos seus pecados, como foi o profeta Isaías. Deixa eu mostrar para você aqui. Abra no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante. Vá analisando se você tem esse predicado, se você é este homem, esta mulher, arrependido de verdade. Então vamos lá, Isaías 6, versículo 1 em diante. Vou ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Leia o versículo 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, minha irmã, igreja de Jesus, Deus não pode usar um homem nem uma mulher sem que essa pessoa tenha realmente se arrependido, tenha tido um completo, total e perfeito arrependimento. Deus, ele não espera que você não peque. Deus nunca esperou que nós não pequemos nunca. Deus não espera que você não falhe. Mas Deus espera que você não permaneça no pecado, que você não permaneça no erro, que você não permaneça na desobediência. No Salmo 32, versículo 1 em diante, Deus não espera que eu não peque, porque a Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e torna a palavra de Deus mentirosa. Deus sabe que, eventualmente, nós falhamos, nós erramos, mas o que Deus espera é que a gente não continue no erro, não insista em viver uma vida de pecado. Salmo 32, versículo 1 em diante. O salmista diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aproveitando que estamos no livro de Salmo, vá até o Salmo 66. Vamos ver também aqui o salmista falando coisas profundas de Deus para o nosso espírito. Salmo 66, versículo 18 e 19. Encontraram? Salmo 66, versículo 18 e 19. Vou ler. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Olha, eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã. Eu creio de todo o meu coração, com toda a minha fé, que nos últimos tempos, Deus está gerando na nossa igreja
uma sede de pureza, uma sede de obediência a Deus muito grande. Eu tenho sentido isso, que há um crescimento, há um despertamento, há um mover do Espírito Santo, gerando nas pessoas um desejo grande de obedecer a Deus, um desejo forte de atender a voz de Deus. Então, nós somos pessoas e devemos sempre dar glória a Deus por isso. Em 1 de João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Olha o que João fala. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando eu estava meditando sobre essa mensagem, e Deus me deu esse versículo aqui para trazer para a igreja, eu lembrei que eu assisto de vez em quando júri popular. Uma pessoa que vai a júri popular é aquela pessoa que praticou homicídio ou tentou praticar homicídio. Ela é julgada por um conselho de sentença formado por pessoas da sociedade. E eu assisto de vez em quando. Tem o advogado de acusação, tem o advogado de defesa. Nesse caso aqui, o diabo é o advogado de acusação. Ele nos acusa às 24 horas do dia. Então, a visão que Deus me deu foi o seguinte: imagine o diabo diante do juiz todo-poderoso, acusando sobre os seus filhos, sobre a sua igreja. Carlos pecou, Hércules pecou, Rodrigo pecou, fulana pecou, Beltrano pecou. E aí levanta-se o advogado de defesa e diz: protesto imediatíssimo. Isso acontece muito nos júris. Protesto. Não pode fazer esse tipo de acusação. Eis aqui a marca dos cravos na minha mão. Veja o meu lado ferido por uma lança. Eu me sacrifiquei, eu me doei, eu derramei o meu sangue para tornar esse povo justo. Esse meu filho é justo, ele não tem mais dívida nenhuma a ser paga. Eu paguei toda a dívida. Me veio essa imagem. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir uma sessão do Tribunal de Júri. É importante. Se eu nunca tivesse assistido, tivesse essa curiosidade, eu não ia ter essa visão do que representa que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem. Você tem um advogado junto a Deus, intercede por você, intercede por mim, intercede pela igreja continuamente. Em segundo lugar, Deus está procurando homens e mulheres quebrantados como Josué. Como assim, pastor? Veja o que diz o Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Ok? Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O que significa isso aqui? Hoje, ao invés de sacrifício de oferta de animais, Deus deseja que o teu sacrifício seja um coração contrito, uma vida de obediência, uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Porque a verdadeira essência do sacrifício a Deus, nos dias de hoje, se traduz em eu ou você vivemos uma vida que honra e glorifique a Deus em todos os aspectos. Esse é o verdadeiro sacrifício de hoje. Os sacrifícios que se faziam na antiga aliança, no velho pacto, eram sacrifícios de animais. A velha aliança parou, foi revogada, Deus instituiu uma nova. E nessa nova aliança não há lugar para sacrifícios da lei. O sacrifício que Deus aceita é um coração compungido, quebrantado. O que é isso, pastor? Coração compungido e quebrantado. É quando o homem se despe de toda arrogância. É quando você tira da tua vida toda a prepotência, todo orgulho, todo espírito de vaidade. Você tira completamente de você o apego às coisas materiais e você vive mergulhado num profundo desejo de viver a tua vida
segundo aquilo que Deus determina na sua palavra. Esse é o que tem um coração contrito, coração quebrantado. Você tem esse coração contrito e quebrantado? Ou você ainda está preso a sentimentos malignos que não glorificam a Deus? O homem tem que se colocar no lugar do homem e Deus no lugar de Deus. Você entendeu o que Deus está falando? O homem tem que se colocar no lugar de homem e deixar Deus no lugar de Deus. Aproveita aí no Salmo 147, versículo 4. Salmo 147, versículo 4. As pessoas precisam conhecer o Deus da Bíblia. O Deus que nós cremos, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos. Não é esse Deus que o mundo tem apresentado. Então, vou ler Salmo 147, versículo 4. O salmista diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Olha a grandeza do nosso Deus. No universo, há trilhões e trilhões e trilhões de estrelas. Ele está dizendo aqui que o nosso Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Cada estrela tem um nome. Deus não se esquece de nenhuma delas. Eu ouço, às vezes, pregadores mandando o povo colocar Deus no canto da parede. Você tem que colocar Deus no canto da parede. Tem que colocar a faca no pescoço de Deus. Tem que exigir de Deus a bênção. Que conversa é essa, rapaz? Que papo é esse? Não são pastores. São lobos vestidos de ovelhas. Não sabe quem é o Deus da Bíblia. Acha que o Deus da Bíblia é um Deus de macumba, de trabalho na encruzilhada, um Deus que o homem manda nele, que ele tem que fazer a vontade do homem. Não, o Deus da Bíblia é esse que nós estamos apresentando aqui. Então, a Bíblia mostra que Deus está querendo um homem ou uma mulher que chore na sua presença. Chore ao louvar o seu nome. Chore quando ouve a palavra. No livro de Jeremias, vai deixar mais claro para você isso. No livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 1. Encontraram? Então vou ler. Diz assim o profeta: provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Olha, meus irmãos, eu já falei em outras oportunidades que nós estamos vivendo a geração dos olhos secos. Quase ninguém se emociona, quase ninguém chora pela dor do outro. Parece uma geração de robôs. A geração de hoje, a geração moderna, é a geração dos olhos secos. Eu sou da geração dos que choram com os que choram. Daqueles que choram quando ouvem um hino, o hino toca profundamente no coração, as lágrimas molham o nosso rosto. Eu sou daqueles que choram ouvindo a palavra, ouvindo a pregação. Eu choro, por exemplo, quando eu estou assistindo um noticiário na televisão e vi uma notícia triste de uma tragédia ocorrida em alguma parte do planeta. Choro quando eu vejo crianças, jovens, idosos passando fome, implorando uma esmolinha, pelo amor de Deus, nos sinais de trânsito da vida, procurando restos de comida no lixo. Sexta-feira, eu estava meditando e a Penha chegou para mim e disse: pastor, eu fui jogar um lixo fora. Na frente da casa tem um depósito que a prefeitura coloca para as pessoas que quiserem jogar lixo, jogar lá, depois o caminhão recolhe. Ela disse: pastor, passou um senhor e ele começou a mexer no lixo e comeu comida que encontrou no lixo. Eu disse: você não deu comida para ele? Ela disse: eu vim aqui dentro buscar, quando eu voltei ele já tinha ido embora. Devia ter falado primeiro com o homem: calma, não coma no lixo não, eu vou buscar alguma coisa para o senhor. É terrível. Procurando o resto de comida no lixo. Se você não se sensibiliza com isso, eu não sei o que vai mais sensibilizar você. Ezequiel, capítulo 9,
versículo 4 a 6. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 4 a 6. Vou ler. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Agora, olha o versículo 6. Que coisa forte. Matai a velhos, a moços e a virgem, a criança e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal na testa, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Deixa eu explicar isso aqui para a igreja. O profeta teve uma visão de homens armados entrando na cidade de Jerusalém. E ele ouviu quando Deus disse: alto lá, para. Primeiro, marque na testa aqueles que ainda choram sobre o meu altar. Aqueles que ainda se compadecem ao ouvir a minha palavra. Primeiro, marque com tinta na testa. Como é difícil encontrar hoje pessoas que chorem sobre o altar de Deus. Pessoas que se emocionem. Pessoas que sofram com os que sofrem. Gemam com os que gemem. Agora, por que Deus mandou marcar na testa, pastor? Você vê que na sequência ele disse: depois de marcar na testa, matem homens, mulheres, velhos, crianças, não poupem ninguém. Quem era essa gente que Deus mandou matar de maneira tão abrupta assim? Os filhos do diabo. Os filhos do diabo sempre vão ser pessoas desobedientes, insensíveis, quase as maiores abominações nesse mundo. Matem homens, mulheres, velhos e crianças, não poupem ninguém. Quer dizer que Deus quer gente que chore pelas injustiças que são praticadas nesse mundo. Você pode não ter poder nenhum, você pode ser uma pessoa que não tem como resolver as aflições dos outros, mas Deus quer que você chore pelas injustiças praticadas. Você pode ser pastor de uma igreja simples, não ser um popstar como muitos são, mas se você chora, se você é uma pessoa sensível, isso é o que importa, pois Deus conhece você, Deus conhece o teu interior, Deus conhece os teus sentimentos. Em Romanos capítulo 12, versículo 15, o Senhor diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Qual foi a última vez que você chorou pelo sofrimento de outro? De um parente, de um amigo, de um vizinho, de um colega de trabalho, de um desconhecido, de uma pessoa que você nunca viu na vida. Qual foi a última vez que você chorou com os que choram? Como não chorar, estou falando para nós brasileiros, com as injustiças praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Um homem que pega senhoras de 80 anos de idade, condena a 17 anos de prisão, simplesmente porque a senhora estava com a Bíblia na mão, um texto, rezando, orando, suplicando a Deus pelo Brasil, pelo país. Isso aí foi visto como um golpe de Estado. A única arma que eles encontraram no meio daquele povo simples e humilde foi Bíblia. Bíblia na mão, um sorriso no rosto, uma vontade de ver o Brasil melhor, livre do comunismo. Como é que não vai se emocionar quando você vê uma barbaridade dessa? Como é que não vai chorar? Eu não contive as lágrimas. Cada vez que ele condena pessoas, como fez essa semana, uma senhora que estava usando tornozeleira em casa, chegou a vez de ela ser julgada,
e o Supremo condenou essa senhora de quase 80 anos a 17 anos de prisão. O que é que essa senhora fez, pastor, de tão grave? Estava orando a Deus, pedindo para Deus interceder pelo nosso país. Foi o crime que ela cometeu. Eu digo sem medo de errar. Só um filho do diabo pode pegar trabalhadores do povo, senhoras idosas de 80 anos com Bíblia na mão, simplesmente orando pela nação, orando pelo ex-presidente, e condena a 15, 16, 17 anos de prisão, que diz que são golpistas. Chamar uma senhora dessa de terrorista. Você não se condói com isso? Você não chora quando vê essas barbaridades sendo praticadas? Como não chorar vendo o horror que o povo da Venezuela tem passado? Há mais de 30 anos que a Venezuela é presidida por um débil mental sanguinário, filho do diabo. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela já teve um tempo que ela era semelhante aos países do primeiro mundo. O povo tinha uma vida boa, não faltava nada, era um povo próximo. Hoje vive na miséria. Como é que você não chora vendo toda uma nação destruída por um homem? Você sabia que na Venezuela você não encontra cachorro? Por quê, pastor? Porque chegou num ponto de crise tão grave que não tinha comida. Então começaram a matar os cachorros e comer carne de cachorro. Homens, rapazes, senhores, senhoras, idosos, idosas. Então, se essas coisas não fazem você chorar, tem alguma coisa que está completamente desajustada na tua vida, meu irmão. Se você não se emociona com isso, como é que você vai chorar com os que choram? Eu acompanho diuturnamente. Ontem eu fiquei emocionado ao ver uma mulher, a Corina, vice-presidente eleita, mas o Maduro fraudou as eleições e quer porque quer continuar no poder. E eu vi aquela mulher na frente de milhões e milhões de venezuelanos, enfrentando o exército, enfrentando as forças armadas venezuelanas, enfrentando o diabo em busca da liberdade. Como é bom ser liberto. Como é bom você ter liberdade de adorar a Deus, de viver uma vida reta, de viver uma vida justa, de ter Deus como seu único e suficiente Salvador. Em muitos lugares não tem, não é possível. Você assistiu às Olimpíadas? Você viu a abertura das Olimpíadas? Eu vi. Deixa eu abrir aqui que eu me esqueci de me... Só um pouquinho. Na cerimônia de abertura, os Jogos Olímpicos usaram um meio de fazer um escracho com o cristianismo no mundo todo. Criaram uma simulação daquele quadro que tem da Santa Ceia. Você já viu um quadro que tem Jesus e os apóstolos? Um pintor famoso pintor? Pois é, eles retrataram aquilo com travestis, com transexuais. Que escárnio, que deboche. Proibiram qualquer menção ao cristianismo. Tem pessoas que ganharam medalhas e, porque falaram no nome de Jesus, vão ter suas medalhas caçadas. Será que isso não mexe com você? Isso não te diz alguma coisa? Como é que eu posso dizer que eu não me emociono, saber que tem pessoas nesse momento que nós estamos aqui comendo carne de cachorro? Aí você diz, pastor, eu não choro por qualquer bobagem. Você é o durão, você é a durona, não chora por qualquer bobagem. Isso é uma desculpa para não chorar. Vou te mostrar uma coisa aqui, e eu quero ver a tua opinião. Abra no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11.
versículo 32 a 35. É aquele episódio quando Jesus foi comunicado que Lázaro estava muito enfermo. Jesus demorou mais 2 dias em Jerusalém e quando se dirigiu à casa de Lázaro, Lázaro já havia morrido. Então, olha o que aconteceu. João 11, versículo 32 a 35. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus se comovia. Quando a pessoa não é capaz mais de se comover, ela virou um robô. E perguntou, versículo 34, onde o sepultaste? Ele lhe respondeu, Senhor, vem e vê. Aí o versículo 35 diz, Jesus chorou. Eu pergunto, você que diz, eu não choro por qualquer bobagem. Jesus chorou por bobagem ou Jesus chorou porque ele era um homem de sentimentos? Você acabou de dizer que não chora por bobagem. Jesus chorou por bobagem? Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas vendo o sofrimento da família, dos amigos, ele próprio se emocionou e chorou. Tem mais. Deus está procurando um homem ou uma mulher que seja tão obediente como foi Abraão. Você quer, por favor, abrir em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Gênesis 12, versículo 1 a 4. Todos nós conhecemos essa história de Abraão, né? Mas é sempre bom repetir. É como uma boa comida que a gente come e não passa muito tempo, a gente já quer comer de novo. Então, vou ler. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arão. Olha, o problema da igreja da atualidade é que a igreja de hoje está formando pessoas para o sacrifício e não para a obediência. Qualquer problema que a pessoa tem, ela pensa logo em fazer um sacrifício, fazer uma corrente de 12 semanas, fazer uma vigília, ou fazer uma série de vigílias, subir os montes para buscar poder. Acorda de madrugada para orar a Deus, como se Deus só ouvisse de madrugada. Ficar 8 horas de joelho no chão. Isso acontece diariamente em muitos lugares chamados igreja. Fazer 41 dias de jejum. Pastor, por que 41 dias se Jesus fez 40? Ah, mas tem gente que quer ser maior do que Jesus. Jesus fez 40, eu vou fazer 41. E quem faz esses sacrifícios de tolo, quando acontece de chegar alguma coisa que ele necessita na sua vida, ele grita logo, eu fui abençoado porque eu paguei o preço. Deus abriu uma porta de emprego porque eu paguei um preço. Ora, se para nós recebêssemos de Deus alguma coisa, tivéssemos que fazer sacrifício, tivéssemos que pagar o preço, o sacrifício do Calvário não tinha necessidade de ter acontecido. Pense bem. Para que Jesus iria morrer na cruz se você conquista as coisas pagando o preço, se sacrificando? Meu irmão, minha irmã, tudo que Deus nos concede é pela graça e pela fé. Essas coisas que eu mencionei, que as pessoas fazem deslocadamente, não fazem parte da nova aliança. Fazia parte do velho pacto e algumas delas eram artimanha dos homens para tirar dinheiro das pessoas. Onde é que está na Bíblia fazer corrente de libertação? Em nenhum lugar. Onde está na Bíblia Deus mandando pessoas ficarem 1 hora de joelho no chão
em cima de caroço de milho. É para o sacrifício ser maior. Onde está isso na Bíblia? Isso não existe na Bíblia. Tudo que Deus nos concede, a mim, a você, é pela graça. As outras coisas são artimanhas humanas. No livro do profeta Jeremias, abre Jeremias, capítulo 5. Esse é um texto bem conhecido na nossa igreja. Jeremias, capítulo 5, versículo 26 a 28. Olha o que o profeta Jeremias já denunciava no seu tempo. Imagine nos dias de hoje. Ele diz: porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitos passarinheiros. Como eles, como os passarinheiros, os caçadores de passarinho, que colocam a gaiola, colocam um alçapão, bota lá um alpiste, o passarinho vem de sopa, comida gostosa. Aí desce, quando entra no alçapão, que bica alpiste, o alçapão desarma e ele fica preso. E o passarinheiro pega aquele animal e vai vender na feira. Então o Senhor está dizendo que entre o povo dele se acham perversos, e anda espiando como espíritos passarinheiros, dispõe a armadilha e prende os homens. O cara vai para a televisão, para uma rádio e diz: você que está desenganado dos médicos, venha fazer uma corrente de cura, Jesus vai curar teu câncer. A senhora que foi abandonada pelo marido, venha fazer a corrente da família, que Deus vai restaurar o teu casamento. São barbaridades, são armadilhas. A pessoa vai na boa intenção, na boa fé, e quando acontece, o tempo passa e ela descobre que ficou prisioneira de um sistema maligno. Quer sair, o tal de pastor, de bispo, diz assim: olha, melhor a senhora não sair. Se com Deus já está difícil, sem Deus, então fica pior. Imagina. Olha, não saia não, continue fazendo as suas correntes, continue fazendo sacrifício, continue dando o seu dinheiro, porque se a senhora não fizer, o diabo volta com mais 7. Imagina uma pessoa debaixo de uma ameaça dessa. É isso que ele está denunciando aqui. Versículo 27. Como a gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de fraude, seus templos. Por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram. Ele diz que se tornaram poderosos e enriqueceram porque Deus os abençoa. Que barbaridade. Deus está dizendo: não, é por causa das suas casas cheias de fraudes. Tudo é uma grande fraude. Tudo é uma grande mentira. É o grande comércio da fé que fabricam impérios religiosos milionários. Versículo 28. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prosperem. Nem julgam o direito dos necessitados. Meus irmãos, minhas irmãs, as bênçãos de Deus sempre são resultado da nossa obediência e fé. Se você quer ter a sua vida abençoada, quer ver o mover sobrenatural de Deus, haja mediante a fé. Coloque a sua fé em ação. Obedeça. Se submeta à palavra. Viva numa obediência obstinada. Se Deus mandar você sentar numa cadeira, nem olhe para a cadeira, que nós temos uma mania de olhar, né? Traz a cadeira, a gente olha: será que ela vai me aguentar? Eu, então, olho com o maior cuidado do mundo, porque o meu peso requer cuidado. Mas se Deus mandar você sentar numa cadeira, nem olhe para a cadeira, sente. É por fé. Não tem que olhar. Se Deus mandar você sair, saia. Se mandar você parar, pare. Mas continuando, eu quero dizer que Deus está procurando homens e mulheres restauradas. O que é isso, um homem e uma mulher restaurada? Eu vou explicar para você. Por exemplo, Pedro é um grande exemplo de um homem restaurado. Serve para você, serve para mim, serve para todos nós. Abre Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 31 em diante.
Encontraram? Mateus capítulo 26, versículo 31 em diante. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Versículo 32. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Aí Pedro disse: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro, na sua conhecida impulsividade, sempre tomava frente, sempre queria mostrar ser o que tinha mais fé, mais força, mais coragem. Aí Jesus replicou: em verdade te digo, Pedro, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Versículo 35. Pedro disse assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro, além de dizer, ainda induziu os outros a dizer a mesma coisa. E todos disseram a mesma coisa. Eu gosto do livro de Lucas, porque Lucas era um homem muito detalhista. Ele traz detalhes no seu livro que os outros não deixaram passar, não registraram. Por exemplo, abre em Lucas, está tratando do mesmo assunto, só que eu prefiro o texto de Lucas, porque traz detalhes importantes. Lucas, capítulo 22, versículo 54 em diante. Ok? Vou ler o versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Quando prenderam Jesus, Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, os curiosos que estavam assistindo ali o que ia acontecer com Jesus. Versículo 56. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando Pedro, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Versículo 58. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais, tu és um desses galileus, tu és um desses seguidores desse homem. Pedro, porém, protestava: homem, não sou, eu não sou seguidor desse homem, nem o conheço. Versículo 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Versículo 60. Pedro insistia, dizendo: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Jesus não tinha dito que, antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes? Pois Pedro negou 3 vezes. Assustado, com medo. Não negou que Jesus era Deus. Não negou que Jesus era o Messias. Negou que fosse um deles, porque podia sofrer consequências terríveis. Quando o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Jesus se voltou e olhou para Pedro. Fitou Pedro nos olhos. Então, no versículo 62 diz: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Agora eu vou dizer para vocês o que é restaurar. Restaurar é consertar, dentre outras coisas. Por exemplo, você mora numa casa, com o tempo estraga a porta, a madeira começa a empenar, a fechadura. Tem uma hora que vocês vão fazer uma restauração nessa casa. Consertar tudo que está quebrado, a casa ficar em perfeitas condições de habitar. Isso significa restaurar, consertar. Deus, meus irmãos, é o grande restaurador. Quando você está cansado das lutas da vida, quando você está cheio de tristeza, de amargura, arrependido, pode confiar de todo o coração que Deus vai restaurar a sua vida.
Você tem que crer nisso. Você crê nisso? Pergunta ao irmão que está do lado. Você crê? O sofrimento nunca é para sempre. Quem ama Jesus de verdade vai ter que chegar uma hora que Deus restaura. Então ele está procurando homens e mulheres que tenham sido restaurados. Olha, Deus nos ama, meu irmão. Deus te ama. Diga para o teu irmão, Deus te ama. Ele quer te dar alegria e esperança. Deus nunca nos abandona. Deus nunca vai abandonar você. Nos momentos mais difíceis, pode clamar a Deus que Ele vai trazer a restauração que você precisa. Agora, respeite o tempo de Deus. Não é você que determina o tempo. É Deus. Então, aqui vê. Pedro, ao ver o olhar de Jesus, ele ouviu Jesus falar. Espera aí, pastor. Jesus olhou para Pedro, fitou ele nos olhos, e Pedro ouviu Jesus falar. Você nunca ouviu falar que os olhos falam? Às vezes você olha para uma pessoa, ela não diz uma palavra. Pelo olhar dela, você compreende o que ela quer dizer. Os olhos falam. O que é que Jesus falou para Pedro mediante aquele olhar? Pedro, fica tranquilo. Eu entendo o teu gesto. Eu compreendo o motivo por que você negociou um dos meus. Mas não se importe com isso. Eu te amo. E aqui, nesse momento, Jesus começou a restaurar Pedro. Começou a restaurar a vida de Pedro. Pedro chorou amargamente. Aquele choro doído. Aquelas lágrimas, parece fel. Cai dos nossos olhos, quando bate na nossa boca, parece fel. Na verdade, tem situações na nossa vida que são tão difíceis, tão doloridas, que a gente quer orar e quando pensa em conseguir orar, não consegue dizer uma palavra, só chora. As tuas lágrimas, minhas lágrimas, são palavras para Deus. Aquele choro amargo de Pedro, ele estava dizendo para Jesus, Senhor, me perdoe, eu estou arrependido, eu não sou digno de ser um apóstolo, eu não sou digno de servir, eu não valho nada. Agora, sabe o que é que eu acho mais interessante e importante nesse exemplo? É que não precisou Jesus dar uma decompostura em Pedro. Não precisou Jesus dar uma bronca pública. Isso é coisa que você faça, Pedro. Você que é um dos meus apóstolos, você que convive comigo, você que andou todos esses 3 anos ao meu lado, como é que você faz uma coisa dessa? Jesus não fez nada disso. Vocês observaram isso no texto? Não fez nada disso. Nós é que temos a mania de relacionar tempo e castigo com a restauração. Não, está errado. A restauração é Deus que faz, meu irmão. E Deus faz graciosamente. Diga graciosamente. Graciosamente. Só um pouquinho. Então não é obra de homens, é obra de Deus. Deus é o restaurador. Deus é que restaura a vida do homem. Em João, capítulo 21, versículo 17, Jesus começou a restaurar a vida de Pedro quando fixou os olhos nos olhos de Pedro e Pedro compreendeu a mensagem. Mas ele continuou. João, capítulo 21, versículo 17. Isso é noutra oportunidade. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Olha aqui só. Perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, sabes que eu te amo. Passado algum tempo, Jesus: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo. Passou um tempo, 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro ficou profundamente triste.
Porque 3 vezes Jesus perguntou: tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe o que é que Jesus disse para Pedro? Pelo teu erro, por ter me negado 3 vezes, estás desligado do ministério apostólico. É isso que está na Bíblia? Não. Olha o que Jesus disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Diga graças a Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaurou a vida de Pedro, e para mostrar que ele era importante no ministério apostólico, que ele não estava banido, que ele não estava queimado, como se diz, fulano está queimado com o pastor, ciclano está queimado, para mostrar que não tinha isso no meio deles, Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E tem outra coisa, em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 2. Vou ler. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você tem se apegado com mais firmeza às verdades que Deus tem falado para você? Como é que a pessoa se apega com mais firmeza? Praticando. Ouve e pratica, sem se preocupar com as consequências. Se você não ouve e pratica, você não está se apegando com firmeza. Versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, toda transgressão ou desobediência recebe o quê? Justo castigo. Pergunta aos irmãos: quem é que aplica esse justo castigo? Quando um irmão na igreja é desobediente, transgride a palavra, um diácono, uma diaconisa, um membro do grupo de louvor, alguém, qualquer pessoa, um membro da igreja, quem é que aplica esse justo castigo? Pastor. Amém? Amém? Não. Peguei todos vocês, todo mundo disse amém. Nunca poderia ser o pastor. Primeiro porque 99,9% das pessoas que pecam, que transgridem a palavra, não chegam ao conhecimento do pastor. E se chegasse, que tipo de castigo o pastor aplicaria? Eu não sei. Eu não sei. Mas tem pastor que quer aplicar castigo, quer punir. Expõe a pessoa à execração pública, coloca a pessoa em cima do altar. Esse irmão, essa irmã cometeram pecado, estão de castigo, não participam mais da ceia durante 1 ano. Como é que fica a situação dessa pessoa perante a comunidade? Isso é um assassinato de reputação. Então, o castigo, quem aplica é Deus. Diga graças a Deus por isso. Às vezes, o castigo aplicado por Deus são portas fechadas, sonhos não realizados. Às vezes, são prejuízos materiais, financeiros. Às vezes, são inimigos prevalecendo sobre você. Deus permite. Esses são um dos castigos aplicados por Deus. Eu estava assistindo um desses júris que eu falei que assiste pela televisão, pelo YouTube, e foi levado ao julgamento. Isso foi nos Estados Unidos da América. Um homem, um pai, foi limpar a sua arma. Nos Estados Unidos é normal, todo cidadão tem direito a uma arma. E ele esqueceu de olhar se tinha munição. E o filho estava do lado. E ele limpa daqui, sem querer, a arma disparou, bateu o tiro na cabeça do filho, o filho morreu instantaneamente. Foi levado a julgamento. E o promotor de justiça, o advogado de acusação, dizia para o juiz: tem que punir, é um irresponsável. Como é que vai limpar uma arma sem tirar as munições, com uma criança por perto? Tem que punir.
E o juiz virou-se para ele: doutor, nesse tribunal não tem mais castigo para ser aplicado a ele. Por que, excelência? Por que, meritíssimo? Porque não tem castigo maior do que o que ele já recebeu, que foi a morte do filho. Que coisa, né? Então, houve um momento que o povo de Israel pecou tanto contra Deus que o castigo que Deus impôs ao povo de Israel foi que os inimigos que Israel sempre vencia passassem a vencê-los. Era castigo de Deus. Abrem no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 1 a 6. Vou ler. Vou ler que o tempo está correndo. Encontraram? Vamos lá. Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os midianitas eram inimigos mortais do povo de Israel. Sempre queria fazer o mal a Israel, mas Deus não permitia. O povo sempre prevalecia. Quando o povo começou a pecar, desembestado contra Deus, Deus usou os midianitas para impor um castigo a Israel. Versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, Israel fez, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Subiam contra ele e faziam o quê? Se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Você já imaginou a situação? Levavam tudo, plantavam a lavoura, quando chegava na hora da colheita, vinham os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, levavam toda a colheita. Não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhoto, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a ele, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha o versículo seguinte, versículo 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Israel ficou muito debilitado. Isso é um castigo de Deus. Às vezes a sua vida fica travada, as portas não abrem, você tem projetos, executa, não são bem sucedidos, porque tem pecado. Tem pecado oculto, tem pecado escondido. Você tem que ser humilde, fazer um exame introspectivo. Onde é que eu errei? Onde é que eu pequei? Onde é que eu estou errando? E confessar para Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas enquanto você não fizer e continuar no erro, o homem que endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Diz o provérbio. O homem é orgulhoso, a mulher é orgulhosa, nunca reconhece que está errado, nunca reconhece que está falhando. Por mais que você exorte, não, eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho certeza que eu estou bem com Deus. Então Deus está maluco. Não, você está na disciplina de Deus. E para a gente terminar, abra em João, capítulo 4, versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora eu quero que você preste muita atenção. Deus está procurando homens e mulheres que sejam adoradores. Adorar é muito mais do que levantar as mãos na hora que canta um hino de adoração. Vamos adorar a Deus. Levanta as mãos. A igreja levanta as mãos.
Adoração é muito mais do que isso, meu irmão. A tua vida tem que ser uma verdadeira adoração. A minha vida tem que ser uma verdadeira adoração. Você adora quando você ama seu marido, quando você ama a sua mulher, como Deus manda, como Jesus manda. Você adora da maneira que você se veste, da maneira que você fala. A tua vida por inteira é uma adoração. Essa adoração da igreja é apenas o fechamento da adoração que você vinha prestando durante todos os dias da semana. Você adora a Deus quando você é honesto, da maneira que você enfrenta as lutas da vida. Como é que você enfrenta as lutas? Murmurando, reclamando. Você não sabe que Deus abomina quando a pessoa reclama? Se nós passássemos 1% do que o apóstolo Paulo passou, será que nós ainda estaríamos na igreja? Será que nós ainda creríamos em Deus? Sim, se somos de Deus, estaríamos, sem dúvida nenhuma. Então, faça da sua vida uma verdadeira adoração. No teu trabalho, na tua casa. Faça da tua vida um verdadeiro culto a Deus. Deus está procurando homens e mulheres que sejam verdadeiros adoradores. Você adora a Deus pregando a palavra. Você adora a Deus evangelizando. Você adora a Deus chorando com os que choram. Você adora a Deus sendo justo, dando pão a quem tem fome, água a quem tem sede. Você adora a Deus quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Quando você tem a humildade e a fé de dizer, Senhor, minha vida está em tuas mãos. Faça-se conforme a tua vontade. Ontem de manhã, eu recebi no meu WhatsApp a doutora, depois eu lembro o nome dela, lá de Recife. Ela, doutora Lucimar, perguntei a pastora que está aqui do meu lado. Doutora Lucimar fez uma postagem. O que é a verdadeira felicidade? Alguém escreveu um texto muito bonito. Eu vou replicar amanhã para a igreja. E ele fala sobre a verdadeira felicidade e fez uma foto, uma pintura de uma família pobre, humilde, todos deitados na mesma cama, uma cama de casal grande. A mulher, o marido, os filhos. Um pé da cama está quebrado, botou uma pedra para sustentar. Ele disse, e aí? Qual é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é a família. Não tem bem mais precioso. Você pode perder um carro, uma casa, pode perder até a tua saúde. Mas se você tem uma família unida, feliz, você é uma pessoa feliz. Mesmo que hajam problemas, porque nesse mundo sempre vão ter problemas. No mundo tereis aflições, diz Jesus. Mas não temam, eu venci o mundo. Ele venceu todas as aflições. Nós também venceremos. Ele nos capacita, ele nos dá o poder de suportarmos todas as aflições da vida. Você tem suportado? Deus pode contar com você. Ele continua procurando. Procurei um homem que se colocasse entre mim e as muralhas, preenchesse as brechas da muralha. Não encontrei nenhum. Olha que situação estava o povo de Israel naquele tempo. Hoje não é muito diferente, não. Esse oba-oba que você vê nas igrejas, gritos, avivamento, renovação, é tudo oba-oba. Na hora que o diabo vai, fica um. É igual aquele saminho assim, gritar, pegar ladrão. Não fica um, meu irmão. As igrejas se ligar. Pega o medroso, não fica um, meu irmão. Como eu vejo gente medrosa.
como eu vejo gente fraca dentro das igrejas. Na hora da calmaria, o sujeito tem uma fé maior do mundo. Ó, porque eu creio em Deus, porque eu estou igual Pedro. Não, Senhor. Mesmo que tu seja tropeço para muitos, jamais serás para mim. Eu jamais te verei como tropeço. Estou pronto. Estou pronto para o que deve vier. Ele disse, rapaz, você não sabe nem o que está falando. Você não sabe da tua fraqueza. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. De jeito nenhum, o senhor está equivocado. O senhor não me conhece, Jesus. O senhor não sabe que eu sou Pedrão? Ele está bom, espera. Negou a primeira, negou a segunda, negou a terceira, o galo cantou. Quando o galo canta, que ele levanta o olhar, encontra Jesus olhando para ele, sem dizer uma palavra. Ele dizendo, está vendo como não pode ser assim? Está vendo como nós somos dependentes de Deus? Não tem esse que seja bom. Não tem esse que diga, eu não falho, eu não erro, eu sou invencível. Como diz o nosso ex-presidente, imorrível. É brincadeira que o ex-presidente faz. São 3: imorrível, imbrochável, o terceiro eu não vou falar, não. Coisa do ex-presidente. Então nós devemos levar a sério o que Deus fala conosco. Leve a sério o que Deus falou com você nessa manhã. Ou você muda e se adequa às regras de Deus, ou Deus não pode se manifestar em teu favor. Vai morrer gemendo. Vai morrer padecendo. Veja que Deus mandou aqueles soldados que iam destruir Jerusalém. Calma, parem. Primeiro marca na testa os que ainda choram sobre o meu altar. Os que ainda guardam sentimentos. Aqueles que ainda se submetem à minha palavra. Aqueles que ainda se acham dependentes de mim. Marte. O resto mata todo mundo. Passa a foice. E tem acontecido com muita gente, viu, meu irmão? Eu creio que todos nós temos uma marca na testa. E só Deus vê. Quando Deus olha para mim, olha para você, ele vê meu filho, meu eleito. Esse eu predestinei em amor. Esse está nas minhas mãos, das minhas mãos ninguém o arrebatará mais. Diga glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.